Hoje, 7 de agosto de 2016, só tem mais uma semana para ficar livre do Isaac. Domingo que vem é despedida, né? Não é? Não é? A partir do dia 14 você já está viajando, tá? Eu viajei no domingo que dia. E estamos estudando a Epístola de 1 João. Nós estamos num trecho aqui chamado Os Filhinhos de Deus, versus, ou seja, em comparação com os filhos do maligno. É um trecho que ele tem duas extensões. Ele tem um pedacinho mais curto, que é o que nós estamos estudando, que vai do 4 ao 10. Mas depois ele desdobra em um outro assunto, nós vamos ver isso. O nosso trecho, propriamente dito, é os filhinhos de Deus versus os filhos do maligno, que vai do capítulo 3, versos 4 a 10. Versos 4 a 10. Porém, lá no finalzinho do verso 10, vamos ler o nosso trecho, né? Hoje nós vamos estudar especificamente os versículos 8, 9 e 10, que dizem o seguinte: 1 João capítulo 3, versos 8, 9 e 10. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aquele que usa Windows pertence ao Bill Gates. Por quê? Porque o Bill Gates que inventou esse negócio aí. Então todo aquele que faz uso daquilo que foi ideia dele, de alguma maneira está comprometido com ele. É isso que o apóstolo está dizendo. Se você vive no pecado, existe alguma forma de associação com aquele que criou o pecado, que no caso é o diabo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Agora ele explicitou, né? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que ama a seu irmão. Então nós temos aqui, porque a gente pode, para um efeito didático, para facilitar a assimilação, por que quando o Joel ele era pequenininho, a Elaine amassava a bananinha para ele? Você lembra disso? Que a sua mãe amassava a banana prata e te dava assim no garfinho? Olha o aviãozinho. É para facilitar a assimilação. Se ele engolir a banana inteira, primeiro pode isso dele engasgar, né? A digestão vai ser mais difícil do que se ela for em partes, em pedacinhos pequenos. E se nós quisermos realmente nos familiarizarmos com o conteúdo da Epístola de 1 João, a melhor forma é, ao ler o texto, prestar atenção nas divisões naturais do texto. O próprio texto se divide porque ele muda de assunto, ele muda o sujeito a quem é dirigida a escrita, a carta, e isso nos permite, bom dia, isso nos permite separar a carta em trechos. Então nós tivemos, por exemplo, os filhinhos, né, carinhosamente chamado por João, pelo Espírito Santo de filhinhos, o dodói, né, aquela coisa mais íntima, os filhinhos e a comunhão. Depois nós também tivemos os filhinhos e os seus inimigos, que é o diabo, o mundo e a carne. Nós tivemos também um pequeno trecho chamado Os Filhinhos e a Volta do Senhor.
E agora estamos estudando um outro trecho que naturalmente surge dentro da carta, que nós poderíamos chamar que o contraste entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Esse trecho da carta, ele vai do capítulo 3, versos 4 até o 24. Porém, até o verso 10, ou seja, de 4 a 10, nós temos aqui um contexto completo. E no finalzinho desse contexto completo, que vai do 4 ao 10, nós temos, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica a justiça, que não pratica a justiça, não procede de Deus. Então é óbvio, pelo próprio contexto nosso aqui, aquele que tem a esperança, lá no verso 3, é de Deus. O que não tem a esperança da volta do Senhor é do diabo. Aquele que se mantém puro é de Deus. Aquele que não se mantém puro é do diabo. Apocalipse fala sobre isso, até me piscou aqui, porque tem lá aquele convite do Senhor, né? Aquela permissão do Senhor lá no finalzinho de Apocalipse, se não me engano, no último capítulo de Apocalipse, lá no 22, onde ele fala, no 22:11, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. Por outro lado, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. A palavra fala inúmeras vezes em diversos lugares. O tempo está próximo. O Senhor vem. Lá num discurso que Paulo fez, que está no livro de Atos, agora não me lembro o capítulo, não sei se é 17, ele fala que Deus separou um dia no qual ele vai julgar todos pelas mãos de um varão que ele já destinou, que é Jesus Cristo. Então, nós temos a natureza, as coisas criadas, nós temos a nossa própria consciência, nós temos os resultados do pecado na nossa sociedade. A pessoa não precisa ser nascida de novo para perceber que a coisa está ruim. Todo mundo fala, é o fim do mundo, é o fim do mundo. Então nós temos a natureza, nós temos a nossa consciência, nós temos o estado caótico no qual as coisas se encontram, que, por sua vez, confirmam a palavra profética, que aponta que as coisas iam caminhar dessa forma, e acima de tudo nós temos o testemunho do Espírito Santo através da palavra. Essa palavra que muitas vezes é apresentada por aqueles que foram chamados para ser as testemunhas, que no caso são os nascidos de novo. Então não existe um porquê de alguém falar assim, chegar lá no trono branco, imagina, aqui ele consegue, lá ele não vai conseguir não. Na hora que Deus falar assim, companheiro Lula, quem é que vai pagar pelos seus pecados? Companheiro Deus, eu não sabia de nada. Isso nunca vai acontecer, nunca que alguém vai poder aparecer, apesar que provavelmente ele não vai ser julgado porque ele é santo, né? Ele mesmo falou que ele é santo, que ele é justo e que ninguém comete menos erros do que ele, mas nós sabemos pela parte que se cometeu um, cometeu todos. Então ninguém vai poder falar assim, eu não sabia. A palavra fala em Romanos que todos os homens são indesculpáveis, não existe uma desculpa. Então, já que a coisa é clara, já que a coisa é explícita para qualquer um, pela consciência, pela pregação do Evangelho, pelo estado caótico das coisas, pelas coisas criadas, não importa através de qual via a pessoa tomou consciência de que existe uma dívida para com o Criador. E uma vez que você tem consciência dessa dívida, a pessoa tem que, querendo ou não querendo, se ela tomar uma posição, a posição vai ser definida por aquilo que ela decidir. Se ela não tomar uma posição, a posição já está definida pela própria decisão que Adão tomou no nosso lugar, né? Ele já nasce em pecado.
Aquele que crê não é condenado, aquele que não crê já está condenado, porque a ira de Deus não é que vem, ela permanece. Está lá em João 3, no Evangelho de João, capítulo 3, não no Epístola. Então a pessoa, cada ser humano, dependendo de qualquer condição, ela está informada, ela está consciente da inimizade com Deus. E em função da postura, da decisão que ela toma em relação a essa informação, ela é convidada a ser coerente com aquilo que ela mesma pratica e escolheu. Se você quer ser injusto, lambuze-se na injustiça. Se você é santo e justo, aprofunde-se, imerja, existe esse verbo, né? Vai fundo na justiça e na santidade. E é essa prática continuada, esse estilo de vida, esse modus vivendi, é que vai servir para nós, os terceiros, porque essa é uma decisão tomada entre o irmão Américo diante das informações que ele tem da divindade. Ele, em algum momento da vida dele, ele se percebeu pecador, ele percebeu o tamanho, isso tudo pelo Espírito, evidentemente, ele percebeu o tamanho do problema, ele foi informado de que existe uma solução, que é o sangue de Jesus Cristo, e ele optou por concordar com a aplicação dessa solução na sua problemática. E ele fez isso pela fé, cada um de nós, porque não existe nenhuma evidência. Quando a pessoa aceita Jesus, ela fica prateada, né? Então, eu estou aqui agora, eu estou vendo, por exemplo, que está todo mundo prateado, exceto o Natan. O Natan ainda está cinza. Então, isso para mim me indica que ele ainda não é crente, ele ainda não é nascido novo. Mas todo mundo que está brilhando aqui, que é prateadinho, é crente. É assim que funciona? Não é. Na prática não é assim. A pessoa nasce de novo e ela continua com a mesma coisa, bobo do mesmo jeito, o cabelo bagunçado do mesmo jeito, né? Com fome do mesmo jeito, pecando do mesmo jeito, ficando com raiva, ficando triste. Externamente a gente não percebe. Existe o fruto do Espírito, que é um outro assunto, que vai reproduzir o caráter de Cristo naquele nascido de novo, se ele permitir, e isso vai começar a trazer mais uma evidência que condena aqueles que ainda não nasceram de novo. É o que a palavra fala lá em Coríntios, que nós temos um cheiro. Você sabe que quando você nasce de novo, a gente fica igual a Marta, fica cheiroso, né? O bom perfume de Cristo, ele nos inunda. Mas esse perfume, que para uns é gostoso, algumas pessoas chegam perto do crente, que cheiro bom, hein? É cheiro de Jesus. Para outros, mas você está fedendo, hein? Não, é cheiro de Jesus. Para uns é cheiro de morte. Não fala isso lá na palavra? A mesma verdade, a mesma justiça, a mesma santidade que emana de Jesus Cristo, ou que emana do crente, para uns vai ser cheiro de morte, para outros vai ser cheiro de vida. Para alguns vai fazer com que ele queira ser salvo. Para outros vai fazer com que ele odeie o Evangelho, deteste crente e não queira ser salvo. Infelizmente eu tenho um amigo, não é um amigo, era um colega de trabalho, eu já não trabalho, mas ele já está lá em Dubai, né? Ele é arquiteto, em que a gente tinha uma amizade muito grande, mas ele ficava assim, você tem um negócio esquisito. Ele falava comigo, você tem um negócio esquisito. Até que passou um tempo, ele me perguntou na lata assim, você é crente, né? Eu sou. Sabia. Crente tem esse jeito melequento, para ele é cheiro de morte.
O crente tem esse jeito. Eu não gosto de crente. Fazer o seguinte, vamos conversar mais, não quer saber de ser mais, não, você é crente. Ele realmente tem uma postura anticristã. Ele gosta de visitar sites que o pessoal fica fazendo piadinha com os evangélicos. Ele faz piadinha com Deus, com o evangelho. Ele não gosta de crente, ele zoa. É a postura dele. O bom perfume de Cristo que emana dos crentes, para ele foi um cheiro de morte. Fez com que ele tomasse uma postura. Eu quero continuar praticando a injustiça e me afundando na lama. E Cristo permite isso. Tanto é que existem filhos de Deus e filhos do diabo. Sim. Eu entendi a primeira parte e eu concordo plenamente. Qual seria a primeira parte até que você começou a falar a respeito do crente. A primeira parte, ela não tem dúvida dela, mas na segunda parte, quando você começou a falar que o homem não tem consciência de Deus daí para frente... Não tem. Não falei que tem. Bom, eu estou enfatizando de várias formas que tem. Pela natureza, pelo estado caótico, pelo evangelho, pela consciência. Eu também não concordo que não tem, não. Eu quero que tem. Então aí ele começa... Bom, naturalmente falando, ele não tem consciência. Naturalmente falando. Ele é levado a ter uma consciência dessa posição de Deus como homem. Está criado, a situação, ele é conformado. Ele é conformado por Deus para que tenha essa consciência. A partir desse momento que ele tem essa consciência, ele então, aí você falou a respeito do evangelismo. Ele é levado ao evangelismo, ao conhecimento das coisas de Deus, pela palavra escrita e pelo Espírito, que é o próprio Deus. Sim. E ele então toma uma posição com relação a Deus e a posição com relação aos homens. Aí quero ou não quero depois. Como é que é? Quero, não quero, ou depois eu quero, que é a mesma coisa que não quero. Aí ele começa a exalar esse perfume. Esse cheiro que você colocou. Ele começa a sentir esse cheiro, e esse cheiro começa a influenciar o meio que ele está. Mas a pessoa que ainda não tem consciência de Deus, é nesse sentido. Quando o crente tem consciência de Deus, é porque Deus faz com que ele tenha consciência e ele é levado a aceitar Jesus Cristo, conhecer e aceitar Jesus Cristo. Aquele que não é nascido de novo, ele não tem consciência, mas de alguma forma aquele cheiro incomoda aquele que não tem. Pô, você é um cara diferente, aquela colocação sua. Pô, o que você tem? Não estou entendendo. Mas mesmo que ele é confrontado, ele prefere não aceitar. Quando ele chega para você e fala, poxa, eu sabia, na realidade ele não sabia. Ele não sabe nada. Ele está morto espiritualmente, não é? E aí ele é confrontado com as atitudes, porque a atitude é uma atitude pessoal. Sim. Então, você fazer ou não aquela situação errada ou certa. Daí a dificuldade da gente saber realmente, porque enquanto a primeira parte que você falou deixa claramente isso. A obra ela é sempre de Deus e no decorrer do caminho, porque tem um versículo que fala que o caminho, o lance do homem é entender seu próprio caminho. Ele não entende, porque ele nasce de novo, ele é transformado, ele é feito nova criatura, mas ele ainda continua na situação do não nascido de novo. E foi isso que eu entendi. Mas foi isso que eu entendi do que você falou. Porque eu acho que começou a levar para a linha do... porque, na realidade, esse não é o nosso assunto, esse é só um preâmbulo. Tá, mas dentro do que você falou aí até agora. Não concorda? Eu concordo com o que você concordou e discordo da sua discordância. Isso aí é outro assunto. Porque eu creio que a pessoa tem consciência de Deus, mesmo antes de nascer novo, porque Romanos fala isso, que todos os homens são indesculpáveis. É pela própria revelação. Ele está numa situação
pela revelação, né? Porque tanto o seu eterno poder como a sua divindade claramente se revela na sua vida. Mas o que eu estou querendo colocar aqui é que existem duas propostas. Existem duas propostas. Uma vida de injustiça e uma vida de injustiça. De prática, de cotidiano, que é aquilo que eu falei semana passada. Desde que eu conheço fulano que ele é desse jeito. Ele é teimoso, ele é bonzinho, ele é bacana, ele é chato. Então é esse histórico que vai te passar a informação se aquela pessoa é nascida de novo ou não. Porque, como eu estava falando antes, quando a pessoa nascesse de novo, ela ficasse cor-de-rosa, ela ficasse azul, ela virava um Smurf. Quando nasce de novo, plim, vira um Smurf. Aí era fácil, todo mundo que fosse azul é crente. Se não é azul, não é crente. Mas isso não existe, né? Ou se surgisse uma auréola, igual os católicos colocam aí, um halo, né? Chama halo, aquele halo de luz, né? Você nasce de novo, aí você passa até aquela coisa, aquele adorno luminoso. Aí você vai andando assim, aí às vezes vai ser até hoje, né? O pneu fura na estrada, não tem iluminação. Aquele ali é crente, para um crente aí na estrada para ele iluminar aqui, para trocar o pneu. Mas não existe isso. A gente não tem essa luz na cabeça, né? A gente não tem a função lanterna. Então nós temos que nos valer de outros mecanismos para percebermos. É muita imaginação, né? Nós temos que nos utilizar de outros mecanismos para que possamos saber diferenciar quem é quem. E esse mecanismo é a justiça. A manifestação cotidiana ou prevalecente, não quer dizer que um dia ou outro o Marcelo não vai fazer uns caminhos de rato de propósito na cabeça do outro, porque eu estou com raiva de Deus hoje, né? Hoje eu vou passar a máquina de qualquer jeito aqui, só para o cabelo desse cara ficar feio. Eu não sei se você às vezes faz isso. Você desconta a sua raiva na cabeleira alheia, né? Mas independente desses dias, a sua vida se caracteriza pela prática da justiça, pela pureza, pelo amor. Você é um nascido de novo. Isso não quer dizer que você não vai ter dias ruins. Mas então, o que vai me guiar, o que vai ser a minha evidência, é a sua prática cotidiana. Se ela prevalecentemente ela é caracterizada pela justiça ou pela injustiça. Porque esse é que é o João, ele está dando um toque. Ele está nos ensinando. Porque a igreja está infestada de falsos mestres. A igreja do João. E a nossa também. A igreja está infestada de falsos mestres, está infestada de falsos irmãos. Ele está escrevendo aqui para te dar um toque, para nos acordar, para nos dar uma luz, para que a gente possa ter um referencial, para que a gente não se deixe levar por esse engano que já está conduzindo muitos. Sim. Eu gosto muito do exemplo de Faraó, não sei porquê, mas ele sempre me vem à cabeça. Mas você não queria ser o Faraó, né? Eu falo assim, porque Faraó, ele não teve evidência, ele não teve... vamos tentar colocar no lugar dele. Ele era um rei dentro do seu povo, escolhido do seu povo para ser Deus, como eles. Não, eles eram considerados Deus mesmo. Não é? Horus A vivos. palavra era dele. Mas com relação ao contato com o povo judeu, houve confrontações, mas a coisa não era assim, assim como você está falando, que a situação te mostra. Porque ele teve momentos, assim como você colocou que eu posso querer cortar a zero, no meu momento de raiva, ele teve pequenos relances, momentos no decorrer da sua história com relação ao povo judeu, onde ele naturalmente deixava o povo judeu um pouco aqui na dúvida. Quem é esse cara realmente? Porque de repente ele fala, é evidente que ele falou foi com Moisés, ele não falou com o povo. Está falando de Deus. Estava uma ralé, não chega perto. Mas
com Moisés, ele tinha momentos onde ele dava a impressão de que ele havia se arrependido. E logo depois vinha o contraste. Não aceitei de fato. Então as coisas aconteciam assim. Não era. Ele até poderia ser mau, porque claro, a gente já sabe, naturalmente ele era mau mesmo. Todo mundo é mau por si. Mas ele não teve essa. Será que a gente poderia, no caso de Faraó, pensar dessa forma que você está colocando? Porque ele não teve. Foi de repente, os relances deles foram de repente. E se ele de fato, nesse momento, tivesse aceitado, ele certamente. Eu falo assim, se Deus quisesse. Igual foi o Nabucodonosor. Fazer isso de novo. Assim como o Nabucodonosor, que é um outro exemplo fantástico. De repente, o cara, de repente do nada, ele, quer dizer, Deus toca. Como é que você vê isso dentro dessa colocação? Não. O coração dele. Seja um cara bonzinho, ou seja, Faraó, a pessoa só nasce de novo se o pai não der, não vai ao filho. Não entendo. É uma manifestação de Deus. Mas o que nós estamos falando aqui são de pessoas que disseram que tiveram um encontro com Jesus. Chega aqui e fala, ó, eu sou de Jesus, eu tive um encontro com Jesus. Tá, eu não posso recusar a comunhão. Mas, à medida que essa pessoa vai conviver no nosso meio, o que ela vai produzir? O que ela vai produzir? Obras ou fruto? Dependendo do que ela produzir, pelo fruto conhecereis. Não fala isso em Mateus 7, Mateus alguma coisa, fala, pelo fruto conhecereis a árvore. A comunhão foi estendida à pessoa que quer se congregar conosco. Mas à medida que o tempo passa, que o fruto do Espírito se manifesta, a pessoa, todos os outros percebem, esse irmãozinho é bacana mesmo. Ele é operoso, ele é uma pessoa de Deus. Ele emana amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, ele tem domínio próprio, etc. Se a pessoa não é nascida de novo, ainda que ela tenha vindo até nós, falou, eu também sou crente, eu posso congregar com vocês? Pode. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai percebendo que ela é uma pessoa que tem convicções evangélicas, mas ela ainda não é nascida de novo, por aquilo que ela produz. Então, a forma como o Faraó agiu mostrou claramente que ele não era uma pessoa que se relacionava com Deus. Independente dele ter lapsos de bondade ou de maldade, o que caracteriza, tanto é que ele entrou para a história como uma pessoa perversa. Por exemplo, se eu sair daqui agora e for calmamente ali, encher a cabeça do Natan de pedrada, ou se eu esfaqueá-lo até a morte, eu vou ser considerado um cara mau. Ele fez isso com milhares de crianças. Então ele é um cara muito mau. Ele não é apenas mau, ele é muito mau. Afora outras coisas. Tanto é que ele entrou para a história como uma figura negativa. Eu não preciso de muito argumento para provar que o Hitler era uma pessoa... Tudo indica que era do maligno. Não vou falar assim, ele está no inferno não, porque vai que no último segundo, na hora que ele estava lá no seu bunker, cercado pelas tropas soviéticas e aliadas, ele falou assim, mamãezinha, quando eu era criança, que ela me levava lá na escola dominical, porque a Alemanha é muito protestancializada, né? Ela é muito protestante. Aliás, o protestantismo nasceu lá, né? Através de um alemão, Lutero. E o Hitler, lá no seu último momento de vida, ele falou, a minha mãe me ensinou que Jesus perdoa todos os pecados, eu cometi muitos. E nasceu de novo. Pode ter acontecido. Mas o que ficou para a história é um currículo negativo. Tanto é que ele é uma referência do mal. É disso que eu estou falando, é o histórico. O histórico da pessoa... para quem convive com ela, já que ninguém fica azul, rosa ou prateado, é que vai te dar a segurança
se eu posso estender a comunhão a essa pessoa ou não. Por quê? Porque nos dias de João, os dias eram perigosos, assim como são hoje. Hoje nós temos, a maioria das pessoas se diz evangélica, ou crente, ou protestante, não sei que termo que o pessoal gosta, crente, filho de Deus, em algum nível. Muitas pessoas estão frequentando reuniões cristãs, né, chamadas de evangélicas. Muitas pessoas, eu mesmo tenho muitos parentes. Eu participo de esse negócio de WhatsApp, grupo, né? De um grupo aí que são os meus sobrinhos, que são algumas tias, um pessoal que mora lá no Pará, outro pessoal que esparramado aí pelo Brasil, que são os filhos do meu irmão. Meu irmão teve umas, sei lá, dezenas de filhos com dezenas de mulheres em dezenas de lugares do país. É porque ele é aviador. Então, essa meninada resolveu se juntar numa comunidade, o WhatsApp, os filhos do Beto. Né? Aqui em Belo Horizonte ele tem umas 3 ou 4 famílias, por exemplo. Né? Lá no Pará ele tem 2. Né? No Tocantins ele tem outra, no Mato Grosso ele tem outra, ele tem família aí pelo Brasil afora, e a meninada é amiga, elas ficam, eles se reúnem, eles trocam WhatsApp, né? E eu participo disso. Mas eu sei quais deles são nascidos de novo. Por quê? Pelo histórico. Tem muitos que mandam a florzinha, o Jesusinho, a luzinha, o Deus te abençoe, hoje o dia vai ser feliz, hoje o dia vai ser bacana. Mas você vê que é só blá, 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 blá. Porque são pessoas que, pelo histórico, algumas delas não são nascidas de novo de jeito nenhum. Mas tem aquela vibe. Né? Hoje em dia, quem não tem uma biblinha, quem não tem um quadrinho, uma coisinha bonitinha, sei lá, tem tanto adorno evangélico hoje, né? Coisa para pôr no carro. A pessoa pode se expressar, ela é livre para se expressar. Ela é livre para abraçar o que ela quiser. Eu abraço 20% do Evangelho, 100% do Evangelho, 50% do Evangelho, 0% do Evangelho. Né? O Evangelho está aí, entre aspas, contaminando a tudo e a todos, pelo menos aqui na situação do Brasil. E isso, por quê? O inimigo, ele sabe que um ataque frontal, que um ataque explícito, produz pouco fruto. Se você for procurar os metaleiros sujos, os fedorentos, os vestidos de preto, que gostam do capeta mesmo, aqueles que é declaradamente, né, de Satanás, são poucos, é minoria. Tinha uma época que eu frequentava o meio desse pessoal para tentar ganhar alguns. Mesmo entre eles existe uma postura. Eu ouvi na época que eu morava lá em Venda Nova, lá tinha uma rádio pirata chamada Avalanta, né? E nessa rádio só tocava essas músicas alternativas mais pesadas, música de metaleiro, de pessoal do punk, né? Pessoal mais radical. E eu vi uma vez o radialista lá que fazia um dos programas, ele se referindo a uma briga que teve num dos locais de reunião dele. Tinha um local de reunião deles ali no JK, não sei se vocês conhecem essas coisas, né? E teve uma briga lá na década de 80, chamava Caverna, e o pessoal teve uma briga lá, e no dia seguinte esse radialista ele estava se comunicando com o seu público, o público metaleiro, e ele falando assim, olha que interessante. Eu falei, sabe o que é, gente? A gente tem que evitar esse tipo de coisa, porque isso queima o nosso tempo com a sociedade, nós temos já queimado. E nós que somos satanistas, nós temos que dar um bom testemunho. Não é interessante a fala dele? Nós que somos satanistas temos que dar um bom testemunho. Nós temos que dar o exemplo. Eu achei muito engraçado. A pessoa, apesar de ser explicitamente declarada de Satanás, anda com camisa de Satanás, tatua Satanás. Você sabe como é que é metaleiro. Eles são explícitos. Com a cabeça para baixo.
Eu já fui no show desse pessoal, o pessoal fica lá com aquela cruz de cabeça. Assim, eu sou do capeta e sou feliz. O pessoal é assim, pronto. Deixa, Deus não interferir nisso, é a opção dele. Até satanista hoje em dia se liga numa certa moralidade. Mas Satanás sabe que esse tipo de marketing produz pouco fruto. Um em cada X mil é que é um metaleiro convicto mesmo. Um cara, estou indo para o inferno graças ao capeta, minha vida é boa graças ao capeta. São poucos. Ele sabe que confrontar o Evangelho vai de encontro a uma consciência religiosa muito generalizada. Então ele tenta uma tática diferente. Ele se traveste de luz, traveste os seus ministros e ministros de justiça, e ele leva várias pessoas a viver uma vida muito próxima daquilo que seria a vida ideal de um nascido de novo viver, e ele passa a viver uma vida fake, uma vida semelhante à vida que o nascido de novo deveria estar vivendo, sem contudo ser nascido de novo. E isso é que é o perigo. Por exemplo, quando a gente vai, já que você citou Moisés, você esteve lá no Êxodo, né? Tem uma passagem que é uma notinha da Bíblia do Scofield, que eu gosto muito, quando o povão saiu lá do Egito, Moisés tirou o povo do Egito, lá em Êxodo 12, 38 fala, subiu também com eles, não sei se alguém já viu essa nota do Scofield, né? Junto com o povo que foi libertado do Egito, subiu também com eles um misto de gente, egípcios tiveram convicção, muitos nasceram de novo, mas muitos ficaram impressionados com o que viram e adotaram a fé judaica. Muitos nasceram de novo e adotaram a fé judaica, e muitos apenas adotaram a fé judaica, sem conhecimento real e verdadeiro do verdadeiro Deus. Apenas gostou daquilo. Não, a menor é mó barato, né? O sacrifício é mó legal. Vou ficar com esse pessoal, gostei desse jeito de viver aqui. Então subiu um misto de gente com os israelitas que saíram do Egito. E no Scofield ele fala, esta multidão de não-judeus foi atraída pela manifestação do poder divino sem mudança de coração, e se tornou fonte de fraqueza e divisão. Quando você chega lá em Números, por exemplo, isso é a notinha do Scofield, em Números 11, versos 4 em diante, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel contaminou o povo. Quem teve saudade lá do Egito foi o populacho, né? E o populacho que estava, não se escuta que essa gentada, o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas do Egito, que foi uma das provas que mais chateou Deus, a contenda de Massá, que é essa aqui, né? Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram, quem nos dará carne para comer? E começou a resmungação. Esse é que é o problema. Gostar de versículo, gostar de Bíblia, gostar de evangelho, gostar de louvor, gostar do pastor, gostar da igreja, não tem problema nenhum. O único problema é que isso só é aqui. O problema eterno continua em aberto. A pessoa não é nascida de novo. E assim como esse populacho trouxe inúmeros problemas para a comunidade de Israel, esses elementos simpáticos a Cristo, sem contudo ter um novo nascimento, que vivem no meio da comunidade cristã, os verdadeiros nascidos de novo, de alguma ou de outra maneira vai trazer
uma repercussão, um resultado ou uma influência negativa para o povo de Deus, para o trabalho do Espírito Santo naquela comunidade. Daí a necessidade de ter os olhos abertos, de ter convicções dentro dessa área, que é o objetivo da escola dominical, que é o grande tema de 1 João, como o pastor Geraldo já falou algumas vezes, é comunhão. E andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. A comunhão só é possível entre os iguais, só entre os nascidos de novo, a verdadeira comunhão, porque nós temos comunhão com o outro e o Filho de Jesus Cristo nos purifica todo pecado. A carta fala muito sobre isso. Então, nesse trecho da carta, onde João quer consolidar a comunhão e a unidade da igreja, é aquele trecho onde, acaba que hoje só ficou na introdução, no assunto eu não entrei, é aquele trecho onde ele vai nos ensinar a ter parâmetros para podermos avaliar: esse aqui eu vou ter comunhão com ele, e esse aqui eu vou evitar. Porque as características que ele apresenta não são características de um nascido de novo. Ele não vive em pureza, como diz no versículo 3, ele não tem a expectativa do retorno de Jesus Cristo. É melhor que Jesus nem volte, não vai atrapalhar meus negócios, né? Ele não vive na expectativa da volta do Senhor. Ele não se importa com a questão do pecado, ele não se importa, né? Que a primeira frase do estudo aqui hoje, que eu não cheguei a começar, né? O contraste dos filhos de Deus e dos filhos do maligno toma como base a relação de cada um com o pecado. A forma como cada um de nós se relaciona com o pecado é que vai ser o grande parâmetro para que eu possa fazer uma análise se é possível comunhão com aquela pessoa ou não. Amém? Deu 50 aí? Semana que vem a gente... Acaba que ficou como uma introdução. Na semana que vem, que verdadeiramente nós vamos entrar nos versos 8, 9 e 10. 8, 9 e 10. Fechando a nossa primeira parte da sessão Os Filhinhos de Deus versus os filhinhos do diabo. Uma coisa que eu estava falando lá no começo, sendo que no verso 10 ele tem um ganchinho. O grande contraste é o que pratica justiça e o que não pratica, só que ele acrescenta: nem aquele que não ama seu irmão. Por quê? Porque ele já está criando um gancho para o restante da sessão, onde ele vai falar de amor. Amém? Vamos orar?